da neurohipófise, ok? Então, a gente falou da ocitocina, do ADH, que eram os dois hormônios aí produzidos no hipotálamo e secretados pela neurohipófise. Aí a gente vai para o A2. Vamos botar aqui. Pessoal, eu fiz uma correção aqui, que a prova de cordado é até réptil só, tá bom? Incluindo, né? Incluindo o réptil. E aí a gente vai para o A2, que seria... Professor, então vai ser répteis, anfíbios... Peixes. E peixes? Isso. E aquela parte inicial, de características de cordas gerais, né? De cordados e tal. Ah, beleza. Lembra que tem que ter notocorda, tubo nervoso dorsal, que é o que torna o animal um cordado, né? A ideia é essa. Tudo bem? Sim. Como é uma provinha presencial, eu dei uma aliviada para vocês. Não vai ter Google para ajudar, né? Ué, mas antes não tinha também não, professor? Acredito. Eu acredito. Eu sei que vocês estudam. Vocês estão na... Que mané duplo quê, Pedro? Tá uma vergonha. Você e Deus, isso aí. Eu sei que vocês são alunos diferenciados, eu sei disso. Bom, pessoal, então, olha só. A gente, então, vai começar a falar da segunda porção, deixa eu ajeitar isso aqui, da segunda porção da hipófise, que a gente chama de adenohipófise. A gente viu a neurohipófise e a gente vai falar da adenohipófise, beleza? A adenohipófise, gente, diferentemente do que acontece com a neurohipófise, ela produz os próprios hormônios que ela secreta, tá bom? Então, nesse caso aqui, ela produz, armazena e secreta hormônios. Só lembrando essa diferença que é importante, pessoal, a neurohipófise ela só armazena e secreta, porque os hormônios que ela libera são liberados, são produzidos pelo hipotálamo e não por ela, beleza? Bom, que hormônios são esses, pessoal? O primeiro hormônio aqui, a gente pode citar a prolactina. Olha o nome, galera, prolactina. Um hormônio com esse nome, ele vai ter qual função? Leite. Produção de leite. Isso aí. No caso masculino, ele está ligado à produção do sêmen também, tá? Mas o mais importante aqui é a produção do leite materno. Lembrando que a ocitocina, ela promove a liberação desse leite, e não a produção dele, tá certo? A ocitocina faz o leite ser secretado, a prolactina faz o leite ser produzido. Tá clara essa diferença? Sim. Beleza. Quem quiser pode me interromper a qualquer momento, tá? Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Uma vez eu vi uma notícia que falava que, se estimulado, o homem poderia produzir leite pela glândula mamária. Isso é verdade? Ah, só porque ligaram para mim que eu estou usando na internet, telefone. Você pode falar de novo? Eu vi uma vez uma notícia que falava que, se estimulado, o homem poderia produzir leite pela glândula mamária. Só que Sim, sim. é verdade? Sim, total. Porque nós E somos como seria esse mamíferos, cara. estímulo? Hormonal. Porque, olha só, nós somos mamíferos. Então, como a gente é mamífero, todo mundo tem glândula mamária. Eu tenho, você tem glândula mamária, mas eu também tenho. Eu sou mamífero, então eu tenho que ter glândula mamária. Só que por uma questão hormonal, as minhas glândulas mamárias, elas não se desenvolvem como as das mulheres. Entendeu? Porque é uma questão hormonal envolvida aí. Mas se eu estimular hormonalmente, eu consigo aumentar o tamanho das minhas glândulas mamárias também, inclusive com produção de leite. Só que é um tratamento, tem que ser feito um estímulo hormonal para isso. Mas é viável sim, é possível sim. Beleza?
Beleza. Então, olha só, pessoal, o GH é um hormônio famoso, né? É o hormônio do crescimento. E aí, lembrando que a gente também pode chamar o GH de somatotrofina. Sômato é corpo, trofina é estímulo, né? Estimula o corpo a crescer, tá? Bom, então vamos lá. Vamos pensar aqui no que o GH faz. Qual é a ação do GH, beleza? Ó, o GH ele vai atuar de duas maneiras principais. Estimula a síntese de proteínas, por isso a relação com o crescimento, tá? E essas proteínas são principalmente proteínas que estão na nossa estrutura óssea e no nosso... Deixa eu ajeitar isso aqui para de lado para vocês. E a estrutura óssea e a cartilaginosa e muscular, beleza? Então, essas proteínas são principalmente produzidas por esses órgãos, músculo, osso, e também estimula a produção de somatomedinas, tá? Então, também estimula a produção de somatomedinas. Essas somatomedinas, galera, elas são produzidas no nosso fígado. E o papel dessa substância aqui, da somatomedina, é estimular o crescimento de cartilagem. Ok? Ela vai provocar o crescimento de cartilagens, até para acompanhar o nosso crescimento corporal, à medida que o GH estimula o seu crescimento. Tá certo? Então, ó, o que o GH faz? Estimula a produção de proteína, músculo e osso principalmente, e estimula a produção de somatomedina pelo fígado. A somatomedina vai atuar no estímulo de crescimento de estruturas cartilaginosas. Beleza? Bom, vamos pensar aqui numa situação, pessoal. Quando a gente pensa, vamos fazer um gráfico aqui, até uma determinada idade, a gente tem um auge, vamos dizer assim, de produção de GH. Isso varia de acordo com o gênero, tá? Em meninos, esse pico prolonga um pouco mais do que em meninas, e meninas costuma reduzir mais cedo, beleza? Então, vamos imaginar aqui meninos e meninas em função da idade. Então, geralmente, dos meninos, o auge da produção de GH se dá a partir dos 18 anos, é alcançado aos 18 anos, mais ou menos, e das meninas, mais ou menos, aos 16. Então, funciona assim. Você vem com a produção menor de GH, vai aumentando até chegar nos 18 e depois tende a cair. Das meninas, isso acontece mais precocemente, e a partir dessa idade cai, beleza? Repare que ela cai, mas ela não zera, tá? A gente continua produzindo GH em escala menor a vida toda. Por isso, inclusive, que as estruturas de cartilagem, elas tendem a continuar crescendo ao longo da vida, porque eu acabo produzindo GH a vida inteira, né? Pouquinho, mas eu produzo a vida inteira. Por exemplo, você já deve ter reparado que os avós de vocês e tal, bisavós que a gente já tem, pessoas mais de idade, costumam ter um narigão e um orelhão. Já repararam isso? Então, isso tem a ver com o quê? Com a produção de somatomedina, que é estimulada a vida toda pelo GH que a gente produz a vida inteira. Isso, por conta da somatomedina, isso aí. Não, a gente não. Eu estou falando de cartilagem, de crescimento de cartilagem. Nesse momento aqui, ó, aqui cai, ó, nesse momento aqui e nesse momento aqui, o crescimento parou, na média, né? Na média ele para aqui. Mais cedo para as meninas, por exemplo, as meninas agora estão no segundo ano, então vocês devem estar numa faixa de 16, 17 anos, não é isso? Sofia, Pamela? Sim.
Então, daqui para diante, vocês já cresceram o que vocês tinham que crescer. Daqui para diante, a diferença de crescimento de vocês vai ser, se não nula, irrisória. Se não nula, muito baixa. Os meninos ainda vão crescer. Até uns 18, até uns 19, assim, eles ainda vão crescer. Mas as meninas, quem tinha que crescer, já cresceu. Na média, né? Na média, beleza? Aí, galera, qual é a relação do GH em relação a crescimento? A história aqui, ela funciona assim, quer ver? Vou imaginar que eu vou fazer aqui um osso. Um osso longo. Então, aqui, um osso longo. Não sei se vocês já estudaram o osso alguma vez na vida de vocês, mas essa região aqui, ó, essa região aqui, ela é chamada de epífise. Essa região é chamada de epífise, dos dois lados, né? E essa região aqui, ó, é chamada de diáfise. Beleza? Então, isso aqui é chamada de diáfise. E aí, o que acontece? Quando a pessoa ainda está em crescimento, essa região aqui, ó, essa região aqui e essa região aqui, são regiões não calcificadas, que nós chamamos de fises de crescimento. Fises de crescimento. Fises de... O GH, galera, mantém essas regiões não calcificadas, ele não deixa essa região calcificar, justamente para que você continue crescendo. O osso, ele cresce sempre nos dois sentidos, tá? Não é igual planta, né, que vai crescendo por sobreposição, não. Ele vai esticando literalmente, porque ele cresce nas duas extremidades. Então, essa região é uma região ainda que permite incorporação de material. Então, ela não está plenamente calcificada, então você consegue crescer. O GH, ele mantém isso, tá? O GH, ele mantém as fises de crescimento funcionais. Então, ó, vou botar aqui, o GH mantém as fises de crescimento funcionais. Então, enquanto você tiver muito GH, as fises estão lá, então você pode crescer. Quando esse GH cai, aí ela calcifica. E aí já era. Igual as meninas, a maioria das meninas que estão aqui, né? A maioria das meninas já teve uma redução na produção de GH. Então, as fises já calcificaram, aí já era. Não tem mais como crescer. Tudo bem? Enis, isso que eu ia perguntar, tipo, porque geralmente quando eu vejo que a criança toma GH, é quando ela tem, tipo, uns 10, 11 anos, não é? Isso. Então, tipo, agora acabou, a casa caiu, não adianta eu tomar nada, eu fico aqui no 1,5 m. É isso aí, Melissa, a casa caiu. Ah, entendi. A casa caiu, foi ótimo. Ô, professor, Melissa, sim. então, esse que é o hormônio do crescimento, que todo mundo fala? Isso. Aqui, ó. Hormônio de crescimento, é do que a gente está falando. Perdi essa parte, desculpa. Não, E sem tem mais uma problema. pergunta. É por essas duas partes, esqueci o nome delas, que você desenhou de marrom, que Fises de crescimento. são pelas fises que falam que o osso da criança é mais maleável? Mais maleável, não. Que você mede... Não sei se vocês já ouviram, ou se vocês já fizeram, algum exame de crescimento ósseo, quando eles eram menores. Quando você vai fazer um exame de crescimento ósseo, você olha justamente o nível de classificação das físicas. Aí você tem como saber
se essa criança ainda tem muito tempo para crescer ou não. Você consegue medir isso. Mas a maleabilidade não está bem no osso, Leonardo. Ela está nas articulações, tá bom? O osso É que eu não lembro que eu pode... vi uma coisa uma vez que falava que o osso da criança ele tende a quebrar menos, ser mais, não é flexível, eu não sei a palavra direito, mas ele tem mais água do que cálcio, um negócio assim. Então, é porque à medida que a gente envelhece, porque o que é o osso? O osso é uma matriz calcária com muito colágeno. À medida que a gente envelhece, a nossa produção de colágeno diminui. E aí fica mais fácil quebrar um osso, beleza? Você já ouviu tem um ditado que fala bem assim, velhinho morre ou de diarreia ou de queda. Não é? Porque qualquer queda, como o osso tem pouco colágeno, ele fica mais fácil de quebrar. Porque o cálcio, ele dá rigidez, beleza? O colágeno dá resistência. Vocês nunca ouviram isso, não? Já ouvi que é queda ou caganeira. Então, diarreia. É que foi mais sutil, né? O diarreia. Foi mais delicado, né? Foi mais elegante. Entendeu? Assim, então, tem a ver com isso, tá? E, olha o nome da estrutura, epífise, acima da fise. Né? Por isso que chama essa região do osso. E diáfise é entre as fises. Por isso que o nome das partes ósseas são essas. Fechou? Beleza. Fechou. Então, a partir daqui, você já tem ali uma calcificação, né? Uma calcificação das físis. E uma vez que as físis calcificaram, aí já era. Aí não tem mais crescimento, não. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho das disfunções relacionadas ao GH. E depois a gente faz uns comentários aí sobre aplicações atuais, né? Vamos dizer assim. Bom, primeira disfunção, pessoal, existem vários tipos de nanismos. Um deles é hipofisário. Então, existe um nanismo que é hipofisário. Não confundir nanismo hipofisário com anão padrão. Aquele anão padrão, que tem um corpo meio desproporcional, aquilo é uma condição genética, chamada de acondroplasia. Então, aquilo você herda, beleza? Aqui a gente está falando de uma disfunção da glândula. Então, se ele tem um nanismo hipofisário, é porque a hipófise está produzindo pouco GH. E se ela produz pouco GH, ela vai ter uma calcificação das físis precoce, o que vai impedir que esse indivíduo cresça naquele limite genético que ele tem, beleza? Então, é um tipo de nanismo causado pela falta de GH. Bom, se ele é causado pela falta de GH, galera, pela lógica, como é que você vai resolver? Você vai resolver com uma reposição de GH. Ô, Enis. Sim. Então, nesse caso, é diferente do anão, né, o normal. Não normal, né, mas aquele lá de sempre. Do anão genético. O anão genético. Esse caso é reversível, só fazer reposição hormonal. Isso, desde que você faça no momento certo. Entendi. Beleza? Não, anão normal, porque é o anão que a gente está acostumado lá a ver, não é que o outro não é normal, gente. Por exemplo, eu tive uma aluna, porque nanismo tem várias causas, né? E, por exemplo, eu tive uma aluna aqui no IFES, que ela, na época que eu dei aula para ela estava até no segundo ano também. Só que, quer dizer, vocês estão com 16, por aí, né? 16, 17 anos. Essa menina, ela tinha essa idade, mas ela tinha um padrão corporal de uma menina de uns 10 anos. Além de não crescer, ela não conseguiu desenvolver o corpo, né? Não teve crescimento de glândula mamária, não teve o alargamento do quadril, que é característico da puberdade, não teve esse desenvolvimento por conta de um tipo de nanismo causado por uma deficiência na glândula suprarrenal. Então, existem vários tipos de nanismo, não existe um só.
Então, essa menina, Melissa, por exemplo, né, estava reclamando aí que está com 1,5 m e tal, mas essa menina, ela tinha corpo de criança. Ela tinha literalmente o corpo de criança, por conta do tipo de nanito que ela tinha. Belezinha? Só que aqui, galera, tem um detalhe. Qual é o detalhe? Existe aqui um risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Diabetes mellitus, né? Que é o diabetes da glicose, da insulina. Diabetes mellitus tipo 2. A gente vai ver, pessoal, que o diabetes mellitus tipo 2, ele é resultado de uma perda de sensibilidade à insulina, que é causado por um excesso de glicose na corrente sanguínea, né, de uma taxa glicêmica elevada. E isso acontece por quê? Porque o GH, ele é um hormônio glicemiante. Ele é um hormônio, se ele está estimulando a síntese proteica, ele está estimulando o metabolismo. E para você aumentar o seu metabolismo, você tem que ter combustível. E esse combustível é açúcar. Tudo bem, pessoal, o que eu estou falando? Ou não entendemos? Entendido. Beleza? Então, isso ocorre porque o GH aumenta vamos fazer essa relação aqui, a síntese proteica. Esse aumento de síntese proteica significa aumentar a taxa metabólica. E se eu aumento a taxa metabólica, eu tenho que dar combustível. Então, eu aumento a glicemia, que é a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. E isso pode desencadear um quadro de diabetes tipo 2, mesmo se essa pessoa esteja fazendo o tratamento acompanhado por um endócrino, com indicação para fazer reposição e tudo mais. Beleza? E a gente vai ver, por exemplo, que dá para usar o GH com finalidade estética, o que aumenta mais ainda o risco de um diabetes tipo 2. Tá bom? Depois eu vou fazer essa relação para vocês aí. Beleza. Um segundo problema é o gigantismo. Então, obviamente, gigantismo é que o cara tem muito GH a vida toda. Ou seja, essa queda aqui, ela não acontece, beleza? Essa redução de GH na vida adulta, ela não rola. Se ela não rola, o indivíduo, ele acaba crescendo muito mais do que deveria. E aí, galera, geralmente, o que acontece? Normalmente, o gigantismo hipofisário, ele está associado a um tumor na hipófise, tá? Geralmente, vamos botar geralmente aqui. Geralmente associado a um câncer na hipófise. O segundo ano, como regra geral, é muito mais fácil a gente tratar a hipofunção hormonal do que a hiperfunção hormonal. Porque quando falta hormônio, é só dar o hormônio para ele. Pronto, resolvida a vida. Aqui não. Quando tem um excesso, aí é mais complicado cuidar, tá? E também é importante perceber o seguinte, como a hipófise é uma glândula muito importante e ela está muito protegida lá dentro da caixa craniana, dentro de um osso, etc. e tal, fazer uma cirurgia para remover o tumor sem afetar a glândula de maneira mais significativa é muito difícil.
É muito difícil mesmo. A ponto de a cirurgia ser a última opção. Tipo assim, porque o cara que tem gigantismo não é só um cara que cresce demais. É um cara que cresce demais, mas o coração é do mesmo tamanho. É um cara que cresce demais, mas os rins são do mesmo tamanho, o fígado é do mesmo tamanho, as articulações são normais. Então, você tem muita massa corporal, muito corpo para pouco coração. Então, você acaba tendo problemas cardiovasculares. É muito corpo para pouco rim. Você tem problemas renais, tem problemas hepáticos, você tem artrite, artrose por causa do excesso de peso sobre a articulação. Vocês podem reparar que, geralmente, pessoas que sofrem de gigantismo, elas andam de muleta. Isso quando não são cadeirantes ou ficam acamados. Porque a estrutura motora, a questão motora, fica totalmente comprometida. Então, gigantismo não é só crescer demais, beleza? Tem toda uma problemática envolvida que diminui de maneira significativa a expectativa de vida desse paciente. Professor, Diga. qual que é a diferença entre uma pessoa só muito grande e uma pessoa com gigantismo? Quando o cara é muito grande, toda a estrutura, quando é genético, né? Quando é só o crescimento genético, toda a estrutura corporal é condizente com o tamanho. Os óculos são proporcionais. Tipo assim, você pegar, por exemplo, o cara que sofre de gigantismo. Geneticamente, eu vou pegar aqui, tem um chinês, né? Que é famoso, acho que é o cara mais alto do mundo, se não me engano, inclusive. Esse cara, ele tinha um crescimento genético de 1,60 m. O cara está com 2,30 m, se não me engano. Então, assim, ele tem um corpo muito grande para órgãos muito pequenos. Então, dá ruim, entendeu? Quando o cara cresce normal, o tamanho dos órgãos é compatível com o tamanho do corpo. É proporcional. Ô, Enes, eu vi também no Guinness Book, tem aqueles dois irmãos que a irmã e o irmão, os dois são, tipo, gigantes. Aí fizeram uma vez uma reportagem com eles, tipo, do médico que acompanha, que tava explicando isso, que, tipo, como o coração dele não condizia pro tamanho do corpo, ele tava com problema de circulação, aí, tipo, as pernas dele estavam, tipo, inchando muito, porque eu não sei direito o que aconteceu, mas eu É sei que porque ele não dá conta do sangue pulava. voltar. Eles não dão conta do sangue voltar. E aí eles estavam explicando lá que, tipo, se tivessem diagnosticado quando eles eram crianças, eu consegui o tratamento desde criança, e aí provavelmente eles adultos ia ser melhor. Só que, tipo, a mãe deles não tinha muito conhecimento, achava bonito ter os filhos grandes, e aí não, sério, a mulher falou que ela não tratava porque ela achava bonito. Entendi. Na verdade, nem achou que estava estranho, né? E De também repente depois que descobriu não. que era um Foi problema descobrir depois depois. depois de velho, assim. Isso. Então, é isso que eu estou falando. O gigantismo é uma parada séria, assim, sabe? Para você curar efetivamente, você tem que tirar a parte tumoral da hipófise. E isso tem risco de morte. Então, geralmente, quando quem acompanha, né, o médico acompanha, opta por uma cirurgia, é tipo assim, ou faz uma cirurgia ou ele morre. Não tem outra opção, entendeu? Quando é bem radical assim. Aí ele faz a cirurgia já contando com o risco do óbito, que a pessoa morreria de qualquer jeito. Beleza? Bom, e tem uma outra situação chamada de acondroplasia. Na acondroplasia, gente, também é decorrente de um aumento de GH, mas é decorrente de um aumento de GH na vida adulta. Por exemplo, assim, você produziu GH bacana até os 18, aí caiu, normal, né? Fecharam as FIIs, normal. Aí quando você está lá com seus 25, 28, você volta a produzir GH. Só que agora, lá nos 25, 28, você já calcificou as físis. Então, esse GH não tem como mais atuar em termos de crescimento literal. Aí ele começa a estimular o crescimento de ossos de extremidade livre. Então, é uma mandíbula que cresce demais, fica fina, né, projetada para frente. São as mãos, os dedos, os ossos das mãos que crescem demais, dos pés. Você tem protuberâncias ósseas no osso frontal, no osso zigomático, tá? No osso temporal. Você começa a ter... É igual vocês acompanham o UFC.
Vocês já viram o UFC? Então, você sabe quem é um lutador brasileiro chamado de Pezão? Já ouviu, não, mas não lembro da cara dele, não. Esse Pezão, ele diz, ele alega, né, o empresário dele alega que ele sofre de acondroplasia, ou seja, aumentou a produção de GH já na vida adulta, o que explicaria a mão enorme que ele tem, esses ossos protuberantes que ele tem. Se vocês pegarem aí isso aí, Pedro, ele é meio deformado, assim, né? Se vocês pegarem uma foto aí dele, vocês vão ver que ele tem uma estrutura óssea mais robusta, e isso teria a ver com esse aumento de GH, tá? Então, nesse caso aqui, ó, cresce de forma desproporcional. Então, ó, crescimento desproporcional de mãos, pés e mandíbula. Osso livre, né? Osso que tiver livre. Mandíbula. Beleza? Uma observaçãozinha aqui. Uso estético do GH. Galera, a gente tem dois usos que são bem comuns hoje. Um tem a ver com o crescimento de massa muscular. Tem uns caras que fazem assim, os caras que vão para academia querem ficar grande, rápido, né? Aí o cara tem a opção do uso do precursor de testosterona. Só que eles sabem que o precursor de testosterona tem vários efeitos colaterais, né? Aí então o cara fala assim, eu vou usar GH, porque GH não é hormônio anabolizante. Ele é, mas assim, o cara pensa que não é aquele tipo de testosterona. Então, o cara usa com o objetivo de ter um aumento de massa muscular, sem efeitos colaterais, como acontece com a testosterona. Ou então, você faz uso de GH em tratamentos de rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Isso. Qual é a relação, pessoal? Lembra que eu disse para vocês que o GH ele estimula a síntese proteica? E se ele estimula a síntese proteica, ele está estimulando o metabolismo. Correto? Vocês se recordam lá da primeira série que existe uma relação direta entre metabolismo e retenção de líquido? Vocês lembram disso? Pode repetir, por favor. Lá na primeira série, vocês viram que existe uma relação entre metabolismo e retenção de líquido. Quanto maior a atividade metabólica do indivíduo, do órgão, né, ou do tecido, maior o percentual hídrico que tem nele. Vocês já viram isso? Não lembrava disso, não. Sim. Por exemplo, assim, quando você pega um recém-nascido, o recém-nascido, ele geralmente é cheio de dobrinha, né? Todo bolulum, todo gordinho e tal. Na verdade, ele não é gordinho, ele é inchado. Ele é inchado por quê? Porque ele tem uma atividade metabólica que é estratosférica. E aí, por conta dessa atividade metabólica estratosférica, ele acaba retendo muita água, o que deixa ele cheio de dobrinha, como se ele tivesse gordinho, tá? Tem uma relação direta, atividade metabólica alta, mais água, tá? E baixa, menos água, direto. Então, imagina, eu estou aqui cheio de marcas de expressão. Se eu fizer uso de GH, minha atividade metabólica aumenta e eu começo a reter líquido. Se eu começar a reter líquido, essas dobras, elas serão minimizadas, porque eu vou estar mais inchadinho. Entenderam a lógica? Sim. Então vai reter mais líquido, isso vai inchar mais. Exatamente. Aí você vai dar uma inchadinha na sua cara lá, isso vai minimizar marcas de expressão e acaba te deixando mais jovem, vamos dizer assim, tá? Porém,
Como eu falei, existe um risco de desenvolver diabetes tipo 2. E aí, gente, importante perceber o seguinte, diabetes tipo 2 é uma doença que não tem cura. É uma doença que não tem cura, tá? E como ela não tem cura, é uma doença que mata. Pra vocês terem uma ideia, galera, o diabetes mellitus foi considerado o mal do século passado, do século XX. Matou mais gente do que AIDS e câncer juntos, pra vocês terem uma ideia. E provavelmente vai ser o mal desse século também, porque os hábitos de vida ocidentais são muito ruins. Nossos hábitos de vida são muito ruins. E isso acaba favorecendo, né, lá na velhice, lá, a ocorrência de diabetes tipo 2, tá bom? Então, tem efeito colateral? Tem. Tem risco de ter diabetes tipo 2, e diabetes tipo 2 é uma doença que não tem cura, beleza? Doença grave que não tem cura. Ok? Perguntinhas? Professor, não uma Pode pergunta, falar. só um comentário. Eu pesquisei a foto do cara, do pezão, que você tinha falado, e tem uma notícia falando que ele retirou o tumor no cérebro. Não, na hipófise, né? Mas aí. Não, a notícia só fala que é tumor no cérebro. Provavelmente da hipófise, creio eu. Deve ser da hipófise. É porque estavam questionando, inclusive, a presença dele no UFC. Porque, teoricamente, o que acontece? Quando você tem gigantismo, quando você está com a acondroplasia, você tem uma taxa de GH maior, né? E como ele tem um efeito anabolizante, você tem uma massa muscular maior, o que te daria uma vantagem contra o atleta, né? Aí não sei se foi por conta disso. Beleza? Perdão. Aí, Sofia, você que falou, tá me dando mal calose metabólica aqui também. Não fui eu não, mas tá bom. Foi a Isabel que falou? Não Ou é dessa turma, Sofia? não. Hã? Não é dessa turma, não, Isabel. Não, peraí, alguém falou isso. Ah, não, acho que foi, não sei, Melissa, talvez. Pamela, não, acho que foi Pamela que falou. Enfim. Vamos lá. Então, em relação ao GH, só isso. É o que tenho mais informação aí, beleza? Os outros hormônios, são hormônios tróficos, são aqueles hormônios que vão estimular outras glândulas, tá? Lembra que eu falei para vocês que a hipófise era considerada a glândula mestre do corpo? Justamente porque ela produz vários hormônios que estimulam outros hormônios, outras glândulas, beleza? Então a gente tem aqui o ACTH. Esse ACTH é uma sigla para hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio aqui, pessoal, ele estimula as adrenais, que são as suprarrenais, né? Adrenais ou suprarrenais. Então, estimula as glândulas suprarrenais. Você tem o TSH, que é uma sigla para hormônio tireotrófico. Olha o nome do hormônio, pessoal. Hormônio tireotrófico. Vai estimular quem? Tireoide. Tireoide. Então, estimula a... Elis, pode fazer uma pergunta rapidinho que você falou da tireoide? Pode, à vontade.
É porque eu não lembro se você falou isso. Você já deve ter falado, mas eu não lembro. A tireoide, tipo, problemas da tireoide são passados geneticamente ou Não, da pessoa mesmo, né? não toda disfunção hormonal não é genética, metabólica mesmo. Porque, tipo, a minha avó teve problema com tireoide, daí a minha mãe também tem, daí a minha irmã começou a ter uma suspeita de ter, entendeu? Aí eu não sei se é Sim. uma coincidência ou se, tipo, tem alguma coisa a ver com a genética. Ah, de repente tem, mas não é uma doença de causa genética. Pode ter uma relação, mas não é um gene que causa. Entendi. Ai, meu Deus, Enio, você tá mudo pra mim. Foi. Você está me Ai, ouvindo? agora voltou. Foi. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Toda vez que alguém liga para mim, eu perco o som. Pode ter uma relação genética no seguinte aspecto: você herdou alguma coisa genética da sua família que te favorece uma disfunção hormonal. Mas a disfunção hormonal não é genética em si. Entende a Entendi. diferença? Beleza. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. No caso feminino, esses dois hormônios, eles acabam regulando o ciclo ovariano. No caso masculino, ele está relacionado com a produção do sêmen, tá? Regula o ciclo ovariano. Mais para frente eu vou falar dele também, beleza? Então, esses, pessoal, são os hormônios da adenohipófise. Aí eu vou fazer uma observaçãozinha aqui. No nosso corpo, gente, normalmente, a regulação hormonal ela está por feedback, tá? Ou retroalimentação. Então, regulação hormonal por feedback ou retroalimentação. Como assim? Vamos pegar um exemplo qualquer aqui, só para a gente entender. Então, eu tenho aqui, ó, a hipófise, que está produzindo o TSH, por exemplo. E tenho aqui a tireoide, que está produzindo os hormônios T3 e T4, por exemplo. Então, imagina o seguinte. Vamos imaginar que a minha produção de T3 e T4 seja abaixando. Então, se eu tiver uma baixa concentração de T3 e T4, isso vai fazer com que a hipófise aumente a produção de TSH. Essa baixa concentração de hormônios da tireoide vai estimular a hipófise a produzir TSH. Aí, a concentração de TSH ela vai aumentar. Beleza? Por outro lado, o que vai acontecer? O TSH ele vai atuar sobre a tireoide, correto? Então, o TSH ele vai atuar... Vou fazer de outra cor aqui. Peraí. Ó, o TSH ele vai estimular a tireoide a produzir T3, T4. Aí a concentração de T3, T4 vai fazer o quê? Vai aumentar, correto? Correto, gente? Fala comigo. Sim. Vou fazer de cor diferente aqui para diferenciar. E aí, pessoal, se eu tiver T3, T4 em grande concentração, esse hormônio T3, T4 mais concentrado, ele vai ter um efeito inibitório sobre a produção de TSH. Ele vai inibir a hipófise, reduzindo a produção de TSH. Faz sentido isso que eu estou falando?
É a maneira pela qual a glândula descobre que não precisa mais produzir TSH. Entenderam? Alguém se perdeu? Suave? É isso que a gente chama de feedback, tá? De retroalimentação. Tá baixo. Aí eu produzo um hormônio que vai estimular. Esse aqui tá alto, aí inibe, aí você cai. Aí esse aqui também começa a cair. Aí estimula, de novo vai ficar nessa assim, ó. Um aumenta, outro baixo. Beleza? Aí a disfunção seria, tipo, quando isso não estivesse acontecendo certinho, né? A disfunção é o problema, né? Tipo assim, o gigantismo é uma disfunção, o nanismo é uma disfunção, é a não produção daquele hormônio X e as consequências disso. Beleza? Beleza. Vamos seguindo aí, então. Beleza, então matamos a hipófise. Em relação à hipófise, alguma pergunta? É o que tem mais mesmo, o resto vai ficar mais rápido, tá? Tem mais informação. Então, se ninguém quer perguntar, tireoide. Galera, aproveitando que vocês estão aqui, vocês devem fazer aqueles exercícios relacionados à prova, tá? No material que eu mandei para vocês, tá bom? Tem lá os referenciais teóricos, lá tem exercícios, aí eu preciso que vocês façam esses exercícios. Que aí antes da prova a gente faz um tira-dúvida rápido e segue a vida, beleza? Beleza. Fechou. Aonde é que tá a tireoide, galera? No pescoço, aqui na No frente. pescoço. Isso aí, ele está localizado aqui, ó, atrás dessa cartilagem grande que a gente tem aqui, tá? Então, localizada na região anterior do pescoço. E está protegido por uma cartilagem. Ok? Quais são os hormônios aí produzidos por essa glândula? Então, nós temos T3 e T4. Esses dois hormônios aqui, gente, eles são chamados de vou botar aqui. Iodo, tironina e tetraiodo, tiroxina. Beleza? Triodo, tironina e tetraiodo, tiroxina. Percebe, então, que esses hormônios, eles têm iodo na sua composição. Beleza? Eles têm iodo na sua composição. Não, Melissa, o T3, T4 tá de boa. Eu só falei do nome para vocês entenderem a parada do... Tá bom, Melissa. A parada do iodo. Eu só queria que vocês fizessem essa relação, tá bom? Aí, qual o papel desses hormônios aqui? Eles vão estimular o metabolismo basal. Estimula o metabolismo basal. Isso quer dizer que, se eu aumentar a produção de T3, T4, eu aumento a atividade metabólica, se eu reduzir, eu reduzo também. Beleza? Aí, vamos logo falar aqui, vamos aproveitar logo, já falar das disfunções correlacionadas aqui logo, beleza? Então, olha só, em relação... Não, deixa eu falar do hormônio não, matar logo isso. O outro hormônio é o hormônio chamado de calcitonina. Segundo ano, com esse nome, obviamente que ele vai estar relacionado com o quê? Cálcio. Com cálcio. Qual o papel da calcitonina, gente? O papel da calcitonina é reduzir a calcemia.
que é a concentração... Opa! Tranquilo. Que é a concentração de íons de cálcio no plasma sanguíneo. Beleza? Esse é o papel da calcitonina, reduzir as taxas de cálcio no sangue. Como é que ele faz isso? Ele faz isso da seguinte maneira: estimula o depósito desse cálcio nos ossos, então, de íons de cálcio plasmático nos ossos, ou seja, tira do sangue e bota nos ossos. Ele atua reduzindo a absorção intestinal, né? E aumenta a excreção desse cálcio. Então, com essas três funções, ele... Pode falar, Sofia. Então, professor, eu ia perguntar se, na especificação desses vários hormônios, se nós vamos precisar saber todos, assim, sabe? Só queria saber mesmo. Sim. Só que a gente vai fazer um bocado de exercício, tá bom, Sofia? Aí vai ficar bem familiar pra gente, tá? Tá. Beleza. Então, já vimos aqui os três hormônios produzidos pela tireoide, né? Aí, agora, quais são as disfunções, também são disfunções famosas, né? Relacionadas à tireoide. E aí? Hipotireoidismo. Gente, com esse nome, qual o problema de quem tem hipotireoidismo? Pouco hormônio do tireoide. Exatamente. Pouco T3, T4. Eu nem preciso falar do T4, eu estou botando aqui, mas eu não preciso falar, porque a gente usa o T3 para produzir o T4. Então, se tem pouco T3, também tem pouco T4, tá bom? Então, galera, qual vai ser a consequência? Como ele está relacionado com o nosso metabolismo, então, a minha taxa metabólica vai reduzir. Se a minha taxa metabólica reduz, eu tenho uma série de consequências. Por exemplo, eu tenho um ganho de massa. Então, eu tendo a engordar. Eu aumento a minha sonolência, a minha letargia. Beleza? Aumenta a minha sonolência e minha letargia. Esse indivíduo, ele geralmente tem uma pele fria e ressecada. Mas o que? Bradicardia, né? Vai diminuir a frequência cardíaca. Vai diminuir a frequência cardíaca. Pode ocorrer o bócio. O que é o bócio, galera? Bócio é uma hipertrofia da tireoide, tá? Não é obrigado a ocorrer, não, mas pode ocorrer, tá? Pode ocorrer o bócio. Em alguns pacientes ocorre, em outros pacientes não, tá bom? De novo, se está faltando hormônio, como é que eu vou tratar isso aqui? É uma pergunta, gente, vocês estão me ouvindo? Se tá faltando, você faz a reposição. Reposição. Então, você dá o hormônio para ele. O hormônio, Sofia, iodo não. Você está falando do bócio endêmico. Não.
Porque nesse caso aqui, o problema não é a falta do iodo, o problema é o não funcionamento da glândula. Então não adianta eu dar iodo, se a glândula não vai pegar, não adianta. Concorda? Eu vou dar iodo para a pessoa quando o problema for a carência de iodo. Aqui o problema é o não funcionamento da glândula. Entendeu a diferença? Sim? Aham. Beleza. E tem a situação inversa também. Hipertiroidismo. Aí, nesse caso, eu vou ter um aumento do T3, T4, beleza? E aí, gente, se eu tenho um aumento do T3, T4, é meio que o contrário, né? Eu vou ter um aumento da atividade metabólica, eu vou ter uma perda de massa, eu tendo a emagrecer. Perda de massa. Eu vou ter insônia. Eu vou ter taquicardia, né, que minha frequência cardíaca ela vai aumentar. Eu vou aumentar a diurese, que é a produção de urina. Eu vou aumentar a sudorese, que é o aumento de suor, beleza? Mas o que pode acontecer, eu posso ter um outro negócio aqui, um outro sintoma, chamado de exoftalmia. O que é exoftalmia? É quando o olho ele fica meio esbugalhado. Caraca, Alice é muito cara de pau. Alice? Alice? Oi, eles. Beleza, Leonardo, tranquilo. Valeu. Alice, você tá muito cara de pau, eu tô achando, hein? Desculpa. Aqui é toda vez agora tu mesmo? Não, amanhã volta presencial. Aí você vai chegar na hora, né? Aí sim, não, com Finalmente, certeza. né? Finalmente, né? Você tá rindo, né? Ô, gente, ó, intimidade é um problema, né? É só dar uma intimidade que fica assim, ó, à Não vontade. moleza não, hein? Não Cara, moleza não. O pessoal é assim, entendeu? Podia usar como exemplo, professor. Todo mundo que chega Não é? atrasado. Não é? Só porque tem uma intimidade maior ficou assim, à vontade. lógico que não, eles. Tá bom, ali, tá bom. Vou te perdoar mais uma vez, tá bom? Mais uma vez. Uhum. Pessoal, então olha só, a exoftalmia, ela é o olho do... Você sabe aquele cara, aquele humorista chamado de Caruso, que faz, acho que faz, sei lá, Zorra Total? Um cara que fica com o olhão esbugalhado assim? Sabe o que eu tô falando? Ele morreu, né? Morreu? Acho que morreu, que tem o olho muito esbugalhado. O Caruso? Quem morreu foi o outro que tinha o olho esbugalhado? Ai, gente, Eu acho que acho que ele não eu tô morreu, não, acertada. né? Calma. Eu acho que ele não morreu, não sei também. Eu assisto muito pouco TV, assim, então talvez tenha morrido, eu nem tô sabendo, né? Mas enfim, alguém pesquise aí pra ver se esse cara morreu mesmo. Enfim, então exoftalmia é isso, o olho do cara fica meio esbugalhado, tá? E pode ter bócio também. Pode ocorrer o bócio. Mas também pode não ocorrer. Beleza? Não é obrigatório ocorrer, não. Aí eu comentei com vocês assim, ó, é mais fácil tratar a falta do que o excesso. Então, nesse caso, tem remédio? Tem. Tem. Morreu mesmo, Sofia? Caraca, bicho, morreu quando? Que eu nem sabia disso. Pois é, que eu falei que morreu. Eu vi também depois de um tempo que ele morreu, mas morreu. Nossa, eu tô usando o cara como exemplo aqui, eu nem sabia disso. Sério, Sofia?
Pô, não sabia que ele tinha morrido, não. Bom, enfim. Aqui, galera, quando a gente faz tratamento para hipertireoidismo, para falar a verdade, na maioria dos casos, o resultado não é legal. Na maioria dos casos, tá? Então, o que geralmente o cara faz? O médico sugere? Sugere o tratamento com iodo radioativo. Que aí o que o cara faz? Ó, o cara aplica iodo radioativo, aí a hipófise vai pegar a tireoide vai pegar esse iodo, aí esse iodo ele vai acabar destruindo a tireoide, então destrói a tireoide. Morreu não, Sofia? Olha, deixa eu explicar, já que eu expliquei pela metade. Ele estava fazendo homenagem, o cara é um cara que morreu, daí o nome dele apareceu na reportagem logo em seguida, mas ele não morreu, quem morreu foi o cara. Ele ainda tem 40 anos, acabei de pesquisar direito. Ah, tá. Porque eu não tinha escutado nada disso, assim. Eu falei assim, pô, tudo Foi bem. bom, então, eles mataram o cara assim. Tudo bem que eu não sou muito de ver TV aberta, né? Eu acho que eu fui o último a saber que a Marília Mendonça tinha falecido. Tomei até um susto quando eu soube, assim. Eu não estava nem sabendo desse papo, dessa história. Então, destrói a tireoide, e aí quando você destrói a tireoide, você converte, você transforma o hiper em hipotireoidismo. Aí você converte, então, o hiper em hipotireoidismo, e aí você passa a tratar com reposição hormonal. Entenderam a lógica aí? Então, Sofia, só que aí eu acho que você deve estar confundido com o lance do iodo na alimentação, não tá não? Bota iodo no sal e tal. Isso mesmo, professor. Toda vez que eu falando que era para tireoide, nossa, minha avó me deu uns 30 traumas com isso daí. Então, ó, você converte o hiper em hipo e faz o tratamento com a reposição hormonal, que é muito mais fácil. Ô, Enis, Hum. esse negócio do iodo radioativo não é aquele que quando você faz o tratamento tem que ficar, tipo, um tempo recluso, sem poder ter contato com as pessoas, e aí depois você pode voltar, acho que são, tipo, 5 dias, não tem um negócio assim? Não sei, Melissa. Melissa, assim, eu não sou da área médica, então, às vezes, assim, eu acabo lendo de curiosidade, assim, mas, às vezes, realmente eu não me aprofundo tanto, assim, em tratamento, coisas do tipo. Eu não sei te dizer, não sei mesmo. Se eu falar que sim, eu estarei chutando. Tá bom. Beleza? Então, ok. Hipertireoidismo e hipotireoidismo. Aí o hipo, geralmente com tratamento hormonal. O hiper você trata com remédio. Se não funcionar, você destrói a tireoide e converte o quadro de hiper em hipo. Aí você trata com hormônio mesmo, tá? Aí eu vou fazer aqui, aproveitando a pergunta de Sofia aí, vou fazer observação aqui sobre o bócio endêmico. Gente, o que é alguma coisa endêmica? Você sabe dizer? O que é alguma coisa endêmica? Vocês estão me ouvindo? Mas eu não sei o que é. Ah, tá. Tem algo em comum na palavra? Então, cara, algo endêmico é algo típico de uma região, tá? Algo endêmico é algo típico de uma região. Por exemplo, assim, o iodo, ele é um elemento químico que ele é muito abundante em alimentos de origem marinha. Então, por exemplo, assim, peixe marinho tem muito iodo, alga marinha tem muito iodo, camarão marinho, molusco marinho tem muito iodo. Mas os alimentos continentais têm muito pouco, tá?
Então, o que acontece? Era muito comum pessoas que vivem fora da região litorânea. Então, quando eu falo de interior, eu não estou falando de interior, zona rural, não. Estou falando de interior fora do litoral, tá? Então, a população da região interiorana, ela tem menos acesso a alimentos de origem marinha, por uma questão geográfica, né? E aí, normalmente, rola uma carência alimentar de iodo. E aí, para resolver o problema, basta colocar iodo na alimentação. Você resolve o problema, né? Então, o que acontece aqui? O bócio, então vamos definir, né? O bócio endêmico, ele é uma carência, ele decorre, né, de uma carência nutricional de iodo. Beleza? Ele decorre de uma carência nutricional de iodo. Como é uma carência nutricional, o que foi feito para resolver? Se adiciona, por lei, todo produtor de sal de cozinha tem que adicionar iodo. Adiciona-se iodo, enriquece o sal de cozinha com iodo. E a ideia foi muito boa. Por que foi muito boa? Primeiro que o sal é barato. E segundo, é que todo mundo usa. Então, acaba que todo mundo, então, passa a ter acesso às quantidades adequadas diárias, né, de iodo. E aí você previne a ocorrência de bócio endêmico nas regiões longe do litoral. Beleza? Sofia, acho que era disso que você estava falando, não? Era, né? Beleza. Então, isso aqui, galera, nada tem a ver com a glândula em si. Na verdade, tem a ver com questão de alimentação. E aí, como tem pouco iodo, o que a glândula faz? A glândula hipertrofia. A glândula passa a trabalhar mais, na tentativa fisiológica, né, de compensar a falta do iodo. Então, na falta de iodo, ela trabalha mais rápido, aí ela acaba inchando, causando o bócio. Porque o bócio é isso, né? O bócio é uma hipertrofia da tireoide. Tranquilo até aqui? Só fazer uma pergunta, professor, mas... Quantas você quiser. Com o crescimento da tireoide, mesmo que fique o bócio e tal, o corpo continua funcionando normal por causa que aumenta a quantidade da produção ou, continua muito mesmo se crescer? Continua com o problema. Minimiza, mas continua com o problema. Porque o problema não é, como eu falei, né? O problema não é o trabalho da tireoide, o problema é a disponibilidade do iodo. Então, você tem uma hipertrofia, que é típica de hipertireoidismo, mas com sintoma de hipo, porque está faltando hormônio. Sacou? Sim. E aí, galera, perguntinhas mais? Tá tranquilo, Anis. Tá de boa? Tá. Tranquilo. Beleza, tireoide é isso. E a paratireoide? Sabemos onde as paratireoides estão localizadas? Em cima da tireoide? Exatamente. Então, ó, paratireoide está no plural, porque são quatro glândulas localizadas sobre a própria tireoide, tá? E ela vai produzir só um hormônio, elas, né? Que é o PTH, ou paratormônio. Então, paratormônio ou PTH. Pessoal, esse hormônio aqui, ele tem uma ação antagônica à ação da calcitonina. Lembra para mim para que serve a calcitonina? Para tirar cálcio do sangue e jogar nos ossos. Isso, tirar cálcio do sangue.
Isso aí. O paratormônio faz o contrário, ele joga cálcio no sangue. Tá? Então, ele tem uma ação antagônica à calcitonina. O papel dele é aumentar a calcemia, é aumentar o teor de cálcio no plasma sanguíneo, tá? E como é que ele vai fazer isso? Ele vai estimular isso aí. Ele estimula a saída de cálcio dos ossos. Ele aumenta a absorção no intestino. Ele diminui a excreção. Então, a ideia é aumentar o teor de cálcio da corrente sanguínea. Então, reparem, pessoal, que a gente monta e desmonta o esqueleto algumas vezes ao longo das nossas vidas, tá? Tirando e colocando cálcio nela, de acordo com o teor de cálcio na corrente sanguínea, beleza? Beleza. Então, vamos botar assim, né? Se a gente botar assim, então, tireoide, deixa eu melhorar meu esquema aqui. Então, vai funcionar assim. Se eu tenho no sangue baixa concentração se eu tenho no sangue uma baixa concentração de cálcio, aí o que vai acontecer? Eu vou estimular a produção de paratormônio pelas paratireoides. Então, ó, baixa concentração no sangue. Tentando fazer um esquema bom aqui. Aí, se eu estou liberando mais cálcio, a minha concentração de cálcio vai aumentar, certo? Então, a minha concentração de cálcio na corrente sanguínea vai aumentar. E se ela aumentar, eu passo a produzir a calcitonina. Então, vou ter aqui um aumento da calcitonina pela tireoide, o que vai resultar na redução da taxa de cálcio no sangue. Então, essas duas glândulas, elas trabalham de maneira antagônica, paratireoide e tireoide, uma estimula a calcemia, a outra inibe a calcemia. Fechou? Fechou. Beleza. Perguntinhas? Nada? Pô, hoje foi meio overdose, hein? Eu vou parar aqui, tá, galera? Professor? Ei. Já adiantando, quanto à próxima prova, não vão cair os dois sistemas juntos, né? Vão cair os sistemas separadamente, porque né, tem muita coisa para gravar. Isso. Ok. Isso aí, Sofia. Então, essa prova ainda vai ficar para o terceiro bimestre ou você acha que já vai ser cobrado no quarto? Eu acho que não vai dar tempo de fazer no terceiro, não. Assim, não com endócrino. Com nervoso vai. Sim. Com endócrino, acho que não. Tá bom. Acho que não vai dar tempo, porque se eu não me engano, vocês entram de férias no início de dezembro, não é? Não, é dia 23, se eu não me engano. 23? Mudaram o calendário de novo, gente. Mudaram de novo o calendário? Ia ser dia 23, aí mudaram de novo. Aí foi para é? quando? Eu tinha visto que ia ser mais para o começo mesmo. Depois você manda, Melissa, no grupo, por favor? Começo de dezembro? Eu vou procurar aqui e aí eu mando, para ver certinho a data. Beleza, que aí a gente se programa aqui. Beleza, Pessoal, eu vou parar aqui, beleza? Que já